Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindas para mais uma live do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Maringá. Hoje nós temos a honra e a felicidade de contar aqui com a participação do Daniel, né? O Daniel, que também é conhecido como Vulgo Elemento, tem uma vida artística aqui que ele vai poder contribuir com a gente, né? Trazer a sua experiência. Além de ter essa vida artística, nos dá muito orgulho também de ser assistente social, né, professor, é poeta, rapper e docente da Universidade, né, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Então, muito obrigada, Daniel. A gente já tem aqui alunas, né, entrando no nosso bate-papo. Nayara, boa noite. Seja muito bem-vinda. Nayara, que está sempre presente aqui em todas as ações. Professora Vanessa, que hoje está aqui dando suporte para nós na realização de mais essa live. Professora Elisete, que também compõe o corpo docente do curso de Serviço Social, já aqui conosco. A Juliane, também nossa aluna. Muito obrigada pela participação de vocês. Quero solicitar que compartilhem no Facebook também a live, para que mais pessoas lembrem, né? Eu sei que está tendo muita atividade, todo mundo nesse período de pandemia, mas a gente tem que mandar os lembretes aí para o pessoal, porque é muita coisa, todo mundo, mesmo que trabalhando em home office, está trabalhando muito. Então, compartilhem também a live aí no Facebook, para o pessoal lembrar que hoje nós temos esse bate-papo muito interessante sobre arte, racismo e serviço social. Cauana, obrigada, Cauana. Olha só, a gente já tem até participação de Mocajuba, no Pará. Viu, Daniel? Então, pessoal bem de longe. Vini Paz, né? Assistente social, estuda análise do comportamento e atua no CAPS. Então, muito obrigada, Vini, de estar conosco essa noite. A Denise Proença. Então, a gente já tem aí um público legal que vai poder contribuir também com o nosso bate-papo. Lembrando que as perguntas, comentários, né, a gente vai contemplar todas as participações durante a live, ao final. Então, fiquem bem à vontade, porque o que a gente quer é trocar conhecimento, abrir espaço para o diálogo também com vocês, tá bom? Então, Jennifer, muito obrigada. Kelly, muito obrigada também por estar conosco. Quero lembrar o pessoal que já está aqui conosco também, que quinta-feira nós temos o segundo encontro do nosso curso. Então, não se esqueçam que na quinta-feira, a segunda aula do nosso curso, tá? Do nosso curso de extensão. Então, fiquem atentos, a gente vai mandar um e-mail lembrando a todos que fizerem inscrição, mas se programem, então, para quinta-feira, a segunda aula do curso de extensão. Professor Eduardo, muito obrigado por estar nos acompanhando. A Thelma, muito obrigada. A Thelma não perde uma live nossa, nenhuma ação, super comprometida com essa capacitação permanente também. Excelente, Thelma. A Laísa também, nossa ex-aluna, hoje trabalhadora também do Serviço Social. Ticiana, quarto ano. Edi Paula, nossa aluna também do curso. Pessoal, muito obrigada, tá? Fiquem bem à vontade para participar, sejam todos e todas muito bem-vindas. A nossa proposta de hoje com essa live é a gente pensar aqui juntos alguns temas que dão, cada um deles, praticamente uma live, né? Falar de arte, de racismo, algo que é tão atual, e o serviço social. E aí, né, para discutir isso, eu vejo que hoje, no nosso cenário, não teria uma pessoa melhor para debater esse assunto conosco aqui do que o Daniel. Então, para quem chegou agora, eu quero repetir, então, que o Daniel, ele é também conhecido como Vulgo Elemento, que ele tem uma participação artística relevante, né, no cenário nacional. Ele é rapper, é poeta e docente da Unifesp. Então, eu quero agradecer de imediato, Daniel, seu aceite, né, que nos deixou, assim, muito contentes, né? Então, sinta-se em casa, mesmo que nesse ambiente virtual, mas que você é muito bem-vindo na Universidade Estadual de Maringá, aqui do Paraná, no curso de Serviço Social. Então, fique à vontade para fazer aí a sua apresentação.
Boa noite, Clau. Cumprimento a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra participar do ciclo de lives do Serviço Social da Universidade Estadual de Maringá. A Clau, nós nos conhecemos em um evento há alguns anos atrás na Universidade Estadual de Londrina. Naquela ocasião, eu fui fazer um debate sobre a questão do extermínio da juventude negra, e nas últimas semanas entramos em contato e ela me fez o convite. Eu achei muito importante aceitá-lo. Então eu queria cumprimentar a todos e prestigiar e parabenizá-los, tá, Cláudio, por essa iniciativa. Eu entendo que ações como essas acabam possibilitando construção do conhecimento, acaba possibilitando também que muitos possam vivenciar experiências grupais como nós estamos fazendo aqui nesse contexto pandêmico que nós vivemos. Então, queria cumprimentá-las e agradecer. Tudo bem? Ótimo. Perfeito. Eu, quando aceitei o convite, eu pensei de que maneira que eu poderia abordar esse tema, porque são três grandes temas, né? São três grandes temas que eu não tenho condições de esgotá-los aqui. Eu teria sérios problemas para poder falar o mergulho dos três temas, pelo nosso tema e pelo nosso objetivo. Então, eu queria fazer uma proposta. A gente vai ter um momento de diálogo, agora são 7h10, a gente vai ter um tempo de reflexão, de trocas de ideias, de questionamento, etc., perguntas, mas como uma forma simbólica e carinhosa, eu gostaria de ler uma mensagem para vocês. Eu gostaria nessa noite de fazer duas leituras. Uma primeira leitura eu chamaria de uma leitura de acolhimento. Eu gostaria, como uma forma de gratidão, de afeto, uma forma afetuosa, de ler uma poesia que eu gosto muito. E, consequentemente, também eu gostaria de apresentar as minhas reflexões através de um texto que eu produzi. Eu acho que são duas formas assim que eu poderia chegar próximo de uma expectativa daquilo que vocês estão esperando acerca do tema. Então, eu vou começar lendo a poesia da Conceição Evaristo, uma poesia chamada Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta. Na aparente inércia, nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos, e só o silêncio da poesia penetra. Da calma e do silêncio, Conceição Evaristo. Então, gostaria de recebê-los todos com esses versos. Peço licença para poder fazer uma apresentação, uma leitura do texto que eu preparei para essa noite, que se chama Arte, Racismo e Serviço Social. Só que eu queria fazer um convite para vocês. Eu não sei como vocês estão organizados em casa nesse momento, mas preparando esse texto hoje à tarde, eu percebi que esse texto requer uma coisa. Eu preciso de uma interlocução. Então, eu vou pedir para quem está do outro lado
de acordo com as suas condições aí de espaço, enfim. Queria fazer um convite. Eu percebo que esse texto faz mais sentido se a gente estiver deitado, estiver relaxado, com as luzes apagadas ou com os olhos fechados. Eu queria fazer esse pedido. Uma leitura breve e a gente abre para discussão. Eu queria fazer esse convite pedido para quem está aí do outro lado acompanhando essa discussão. Ok? Vamos lá. Arte, racismo e serviço social. Há discussões que são tão complexas que eu só consigo fazê-las por meio da arte. Por isso, gostaria de apresentar-lhes um texto reflexivo para que possamos dialogar sobre arte, racismo e serviço social. O que é arte? O que há dentro desse guarda-chuva? Trata-se de uma palavra pequena que contém coisas grandes. Arte é conhecimento, é um caminho de passagem para outros saberes. Arte é linguagem, produz linguagens. É mediação entre o sujeito e a cultura. É caminho de acesso ao mundo interior. É um modo de fugir da realidade, mas também de encontrá-la. Arte é muitas coisas. Arte não é tudo, e nem tudo pode e consegue ser arte. Pois chamar de arte uma escultura ou monumento que representa o colonizador é continuar violentando simbolicamente os africanos e todas as suas gerações, como a minha. E digo mais, manter erguida a estátua do colonizador é parabenizá-lo eternamente por seu mal feito. Estão vendo como falar de arte é difícil? Por isso prefiro a arte que toca, que desperta a humanidade para a diversidade. A arte tem condições de ser um instrumento sensível para adentrar ideologias racistas e, como cupim, iniciar uma revolução por dentro. A arte pode nos revelar o nosso inconsciente. A arte toca na subjetividade e produz várias outras. A música, a poesia, a dança, o teatro, a pintura, enfim. Falo de arte sem censura. Todas podem ser utilizadas para despertar ou agregar valor ao sujeito, servir de espelho para romper invisibilidades e ressignificar marcas da discriminação racial. Essas são algumas pistas para falar sobre o racismo. Certamente vocês já escutaram ou leram essa frase em algum lugar. Ninguém nasce racista. Porém, o nosso país é referência em formar sujeitos racistas. São questões importantes. Como se dá a formação do sujeito racista? Por que existe o racismo? O racismo se desenvolve de muitas maneiras. Age como vírus. Ele é cruel, machuca, fere, perturba, mata. Ele se manifesta nos discursos, em pequenas palavras, nos atos falhos, nos xistes, nos gestos. Ora é cordial, cínico, ostensivo, irônico, recreativo e, na essência, é estrutural, como expresso em um dos meus versos. Porque o racismo é estruturalmente estrutural. Temos que ocupar todos os lugares. Vamos unir forças. Vamos estudar e transformar a história. Vamos nos manifestar, exigir e argumentar. Mesmo sabendo que nenhum negro, nenhuma negra está imune aos efeitos do racismo, que é estruturalmente estrutural. Mesmo que tenha diploma, mesmo que more em área nobre, mesmo que fale inglês, árabe e francês, o racismo sempre dá um jeitinho para nos alcançar. É só olhar direitinho. É só olhar direitinho.
E essa talvez seja uma de suas estratégias de atuação. Mesmo que te escondas, eu te encontro. O racismo é estruturalmente estrutural porque vem desde a raiz. O racismo nos ataca, seja com tiros ou com palavras, seja nos direitos que são negados, tirados, fragilizados. O racismo é tão perverso que o sujeito que o sofreu é visto como culpado. Talvez é por isso que muitos se silenciam para não sofrer duas vezes. Quem nunca ouviu algo do tipo ao relatar que sofreu racismo? Quem nunca ouviu isso? Amiga, será? Isso é coisa da sua cabeça. Ai, mas tudo para você é racismo. Era só uma brincadeira. Ela não é racista. É o jeito dela. Não, ele jamais faria isso. Ele é casado com uma mulher negra. Você tem que se tratar, amigo. Você está com mania de perseguição. Pois bem, aqui façamos de conta que o sujeito, ao ser desacreditado de sua narrativa, desesperado, resolva procurar ajuda profissional. E o profissional repete, de um modo profissionalizado, o mesmo discurso dos amigos. Percebam como é difícil provar que o racismo existe, mesmo acontecendo de maneira escancarada. A palavra é a prova. Se temos que provar a prova, quer dizer que temos um enorme problema a ser resolvido. O racismo não é a culpa do sujeito negro. O racismo revela o outro que não aceita conviver com o diferente. O racismo revela o outro que não aceita conviver com o diferente. Mas há contradições. Não dá para analisar essa questão ligando um ponto ao outro. Parei outro dia para distrair, liguei a TV, mas como é possível se distrair no inferno? Adolescente é morto dentro de casa com tiro de fuzil no Rio de Janeiro. João Pedro. Criança de 5 anos morre após cair do 9º andar de prédio no centro do Recife. Miguel. Morte de homem negro filmado com um policial branco ajoelhado em seu pescoço causa indignação. George Floyd. Do que essas mortes nos falam? Falam que o sujeito negro é altamente descartável. Isso demonstra que é preciso verificar realmente se a escravização acabou ou se aperfeiçoou. Principalmente no Brasil, lugar que ainda se diz criado mudo, mulata, inveja branca. Essa vocês conhecem. Denegrir. Por que não falam de branquear? Enfim, um país que há leis contra o racismo, mas que ninguém é seriamente responsabilizado. Que não assume ou que não quer reconhecer que os impactos do racismo no desenvolvimento psíquico do sujeito é fato. Agora, lembro-me das mães que já atendi e que me relatavam ter medo de seus filhos saírem nas ruas, principalmente à noite. Se você é mãe de filho preto, me ouça. A sua preocupação faz sentido. É o medo de perder o filho, pelo cano, pela pólvora, pelo tiro. O seu sentimento é legítimo. Por isso, é importante o diálogo, a escuta, a troca entre grupos de mães. São trilhas. Percebo que esses são alguns elementos importantes para tratarmos o racismo e a arte em nossa sociedade, bem como para tratá-los no núcleo e não nas periferias das profissões, para que possamos vê-los de modo plural e aprofundado nas disciplinas, nos projetos de extensão, na construção de caminhos metodológicos para a construção e interação do conhecimento,
na intervenção e supervisão profissional e no cuidado de si também. Para isso, enfatizo que a arte é importante para provocar a mudança interior, aquela que se externaliza na cotidianidade, ou seja, a arte como modo de escuta e de acolhimento do sujeito na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais. Bom, portanto, o que eu havia planejado, preparado para hoje, são essas breves palavras. Agradeço a todos e a todas pela atenção, pela escuta. Finalizo a minha contribuição. Não sei se a Cláudia está aqui na sala, se ela ainda acompanha. Oi, Cláudia, não estou te ouvindo. Acompanho sim. Estou aqui sensibilizada, né? Tô realmente assim, em êxtase com o que você acabou de ler aí pra gente. Incrível, né? A gente pensar que ainda hoje a gente vem enfrentando tantas violações de direitos das pessoas negras, né? Como que isso ainda, né? A gente não conseguiu superar tanta coisa, nem na linguagem, como você falou, muito menos nas relações étnico-raciais. Pensar ainda que hoje a gente ainda tem no Brasil que 62, quase 63% das crianças negras representam mão de obra de trabalho infantil, né? Algo que a gente sente uma vergonha imensa. Das trabalhadoras domésticas, 74% das nossas trabalhadoras domésticas são negras. E a gente vive ainda, né, um mito de uma democracia racial. Que democracia racial é essa, né, Daniel? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente. O assunto está tão debatido, e é preciso que a gente debata isso também, esse mito de uma democracia racial. Muitos, né, vivem como se isso a gente ainda ficasse encoberto nas relações, desse mito dessa democracia racial. Se você puder contribuir com as suas reflexões sobre isso com a gente. Sim, Claudiana. É uma questão que a gente tem que refletir, repensar. É um desafio que está colocado historicamente para nós. Quando eu produzi esse texto aqui, eu digo que é uma tentativa, uma aproximação que à complexidade desse tema, né? E a questão da democracia, o mito da democracia racial é um deles. Essa ideia de que tudo funciona bem, de que nós não temos conflitos, de que nós não temos problemas. Então, o mito da democracia racial, ele acaba, ele tenta ocultar esses fatos que acontecem cotidianamente de racismo, culpabilizando a pessoa que sofreu o racismo, dá a ideia que isso aí é coisa da sua cabeça, essas expressões que eu pronunciei aqui, né? E isso é histórico, né? E isso aí, inclusive, foi escrito, né? Isso aí foi publicado, essa ideia. A gente tem aí muitas teorias de base racistas que nasceram dentro do campo científico, né? Então, essa ideia de que uma determinada raça é superior à outra, quando eu estou falando raça na perspectiva política, é importante a gente pensar que o nosso movimento hoje, ele é um movimento de desconstrução dessa ideia. E muito mais do que desconstruir essa ideia, a gente está num patamar, esse mito é tão perverso, tão cruel, que ele cristalizou em muitas consciências de tal modo que mesmo que a pessoa diga, comprove, repita que ela sofreu racismo, ainda não é suficiente. Você tem que, é o que eu chamo de provar a prova, porque esse mito ele é muito resistente. E quando você destrói ele em um lado, ele nasce em outro. Parece que quanto mais você tenta combatê-lo, mais ele se prolifera, né? Então essa ideia do mito da democracia racial é essa ideia de que no Brasil
negros e brancos vivem de maneira harmônica e que não há nenhum problema, que a questão da escravidão foi superada, e muitos ainda, inclusive, é muito comum a gente encontrar pessoas que ainda pensam que não teve a escravização, que não existiu, ver essa história como uma história muito distante, e pensar assim, não dá para a gente poder pensar equiparação, né? A gente está matando a história, valoriza somente o que está vivendo no tempo presente. Então, eu percebo assim, que essa questão do mito da democracia racial é uma pauta do dia, ela é presente, ela é praticada, ela é muito mais do que uma ideologia, ela é uma ação. E só que a partir dessa ideia do mito da democracia vão nascer outras concepções, né? No campo da linguagem, por exemplo. Isso afeta, inclusive, a construção da minha identidade, da identidade da população negra brasileira, né? A gente pode ver aqui algumas obras para poder pensar essas questões. Eu gosto muito de pensar o mito da democracia racial com as contribuições do professor Kamegele Munanga, por exemplo. Né? Eu gosto muito de pegar... Tem um autor que eu gosto muito também, que é o Teles, do livro Racismo Brasileira, em que se foi feita uma projeção que foi feita para que se, depois de um bom tempo após a escravidão, não existisse, não tivesse mais o sujeito negro no Brasil. E ele não foi o único a abordar essa questão. Então, essa ideia do mito é uma forma falseada de eliminar ou jogar à margem da sociedade e da vida, da subjetividade, o sujeito negro. Isso é muito complexo, tá, Claudiana? Eu estou colocando algumas pistas aqui para a gente poder pensar. Mas essa ideia do mito da democracia é uma questão que a gente tem que olhar, e um autor que eu gosto muito também, que tem uma contribuição muito relevante acerca disso, é o Abdias do Nascimento. Né? Eu gosto muito das produções que ele vai trazer para a gente poder refletir esse ponto, e é um elemento que a gente tem que combater com fundamento, com força. E eu digo, quando eu apresento a arte aqui, porque é uma alternativa da gente alcançar esse interno, o interno das ideologias, né, como eu apresentei no curso. Eu ouvindo, né, a sua fala agora, eu fiquei pensando muito da questão da raça do ponto de vista biológico, né? Porque se a gente pensar do ponto de vista biológico, a ciência ela comprova que tem apenas uma raça, e essa única raça é a raça humana. E, infelizmente, não é essa interpretação que a gente vê na sociedade, não é a raça humana. E eu quero ler aqui algumas participações que nós estamos tendo, quero agradecer demais todo mundo que está com a gente aqui. A Edi Paula, ela diz emocionada, né, com a sua leitura, com o seu texto, tema de grande importância. O Vini também, obrigada pela grande reflexão sobre o racismo nas mais diversas expressões da sociedade. O racismo é um vírus que deve ser combatido. A Nayara também, estou completamente emocionada com esse texto. Me dói saber que ainda existe esse vírus chamado racismo em nossa sociedade. A professora Vanessa também, ela contribui aqui dizendo que, Daniel, me emocionei muito na sua fala. Sou negra e o medo nos perpassa. Medo dessa sociedade que nos vê como ameaça. A Maíra, muito bem posto, e lamentável a gente ter que lutar por um direito que já é nosso e que está sendo negado à população negra. A professora Celeste aqui participando também, Cauana, e eu penso assim, o momento, Daniel, né, diante de tantas vidas ceifadas de negros no mundo inteiro, no Brasil, de crianças, né, recentemente os casos também de violência no Brasil, de policiais contra pessoas negras, tudo isso é muito chocante, e eu quero lembrar que a gente está tendo também importantes discussões que eu vejo que é fruto dessa mobilização mundial, que a Djamila, né, vem prestando uma contribuição interessante nesse sentido, a professora Djamila. O próximo Roda Viva, na segunda-feira, vai ser com o professor Silvio Almeida, que também é um professor que discute muito racismo no Brasil. Eu penso que a gente tem que se apropriar, estudar muito para entender tudo isso. E eu lembro, né, e aí eu quero dar aqui o meu testemunho para você e para quem nos acompanha, que quando meu filho nasceu, Daniel, eu tenho um amigo que é negro, e ele é professor como nós,
E quando ele veio me visitar, ele disse assim: Claudiana, o Theo já tem meio caminho andado na vida. Eu falei assim, ué, por quê? Ele falou assim, ele nasceu branco e com olhos claros. Aquilo me chocou, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, imagina que é assim. Ele falou assim, eu que sou negro, eu sei o quanto é difícil para uma criança que nasce negra. Né? Então, até hoje, isso ainda me sensibiliza muito. Né? Eu sempre penso, quando eu falo de racismo, preconceito, eu sempre lembro muito dessa fala dele. Que triste a gente ter que ouvir de uma pessoa negra esse tipo de comentário, né? Como que isso é dolorido para essas pessoas. E dolorido para mim ter que ouvir também. Sim, é uma questão interessante, Cláudia, que o negro, ele sempre é lembrado que é negro. Né? Se você esquece, alguém te lembra. Se você esquece que você é alguém vai lembrar para você. E de uma maneira muito perversa, muito cruel, muito dolorida, pelo insulto. Né? Eu recordo que uma vez eu fui numa oficina, e eu parei o carro na porta e eu entrei dentro da loja e um dos funcionários correu pro fundo da loja, ele pensou que era assalto. E aí, quando ele viu que não era, ele volta. Assim, veja bem, o corpo, as expressões, né? Eu entro, e aí eu comentei outro dia isso com uma pessoa, e a pessoa falou assim, pô, mas seu cabelo também? Eu falei assim, poxa, mas... Então, tipo assim, você conta isso e você acaba sofrendo novamente, perceba, né? Então, o que tem o cabelo, né? Então, a gente antigamente se dizia muito do racismo cordial, eu vejo que a gente tem várias formas. O racismo, ele é muito criativo, ele é cruelmente criativo, ele acontece de várias maneiras. Então, quando eu vi aquela cena do rapaz indo pro fundo da loja, e olhando assustado, correndo pro fundo, aí eu paro, vou até o balcão, pergunto, ele vai voltando, tipo, é cliente. Então, veja bem, eu não tenho nenhum problema, o problema é dele. Né? A imagem que ele projetou em mim era a imagem do sujeito suspeito. Não era nem o suspeito, a gente tem que diferenciar o suspeito da certeza. É diferente. O suspeito é talvez. A certeza é. Ali ele teve a certeza. Eu vou correr. Né? Então acho que tem um ponto aí que é muito interessante para a gente poder pensar sobre essa questão desse nascimento. Né? Qual que é a diferença? A diferença que eu percebo é que a gente tem que lembrar o tempo todo. A gente tem que lembrar. Ou a gente é lembrado pelo insulto, pelo olhar, pelo olhar da indiferença. A professora Vanessa, ela faz aqui um comentário também, uma pergunta. Ela diz, Daniel, nosso curso está centrado numa universidade pública, numa região central e muito colonizada por europeus. Aqui, nós negros vivemos o racismo e os demais não entendem o que vivemos. Se você pudesse falar um pouco mais sobre esse enfrentamento ao racismo que temos que enfrentar. E outra pergunta é como você acha que a arte pode ser usada para fazermos esse enfrentamento ao racismo? Olha, são duas grandes questões. Eu acho que, vamos pensar uma coisa, um caminho, a gente não tem um único caminho, né? Eu quero pensar primeiro essa questão do enfrentamento, né? A gente pensar a questão do enfrentamento. Eu acho que a gente tem um enfrentamento aí que ele se faz por meio da educação. Eu acho que quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente procurar conhecer sobre a África, conhecer as nossas histórias, fazer esse exercício de desconstruir as palavras, como eu falei no texto do Criado Mudo, que significa isso, né, a simbologia que está atrás disso. Né? Então a gente tem, eu aposto muito na educação como uma forma de enfrentamento, mas não é a única forma de enfrentamento. Acho que a gente tem que pensar outras formas de enfrentamento. Quais? A gente tem que pensar também na questão da representatividade, que é um elemento muito importante, né? A gente pensar essa representatividade não somente de aparência, mas é uma representatividade também que abarca uma consciência crítica dessa condição do negro. Então isso aí é muito, muito relevante, a gente pensar essa representatividade articulada a uma consciência. Quando eu falo isso, pensando também que quando a gente fala de racismo no Brasil, é dito que racismo é crime.
racismo é crime, preso. Não que eu estou pregando aqui uma criminalização, prendeu e acabou. Tem um texto que eu finalizei recentemente, que eu falo assim que um racista preso não é garantia de que ele vai deixar de ser racista, né? Ele pode estar preso e continuar com o pensamento. Então a gente tem aí uma questão aí que não tem como, pela estrutura da sociedade, a gente tem aí um leque que ele é legal. Muitas pessoas não sabem como reagir frente ao racismo, como denunciar, como organizar a prova, como levar isso à frente. Isso, muitos acabam se silenciando, né? No texto, quando eu falo silenciamento na perspectiva de não sofrer duas vezes, mas também tem aquele silenciamento que é de não saber o que fazer. Claro que isso não é uma generalização, Cláudio. A gente está colocando aqui algumas pistas, algumas possibilidades. A arte, ela é uma forma de enfrentamento. Eu vou falar aqui de maneira específica do rap, né? Eu vejo que na década de 80, década de 90, pegando essas duas décadas principalmente, na periferia, uma das principais artes que possibilitou o jovem negro a compreender a sua realidade e colocar para fora seus sentimentos, de se rebelar contra essa violência de Estado, a pobreza e o racismo, é o rap, a cultura hip hop, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber uma coisa. Há caminhos de enfrentamento que são coletivos. Esse momento aqui agora é um caminho que a gente está tendo, de discutir, de ouvir, de pensar. Aqui é uma possibilidade de enfrentamento. Só que a live vai acabar daqui a pouco, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas vão sair daqui com ideias e que vão reproduzir isso depois para outras pessoas. Então eu acho que a gente tem aí possibilidades de enfrentamento que é da uma ordem mais ampla, complexa. A gente tem que pensar que pelo, desculpa a expressão que eu vou usar, mas pelo estrago, pelo dano que a escravização causou na população negra, população africana e as suas gerações, a gente deveríamos ter uma ação direta, consistente, de Estado. Porque se o racismo é estrutural, se ele é estruturalmente estrutural, a gente só vai conseguir alcançá-lo se as ações também forem dessa ordem, que elas consigam alcançar essa ordem estrutural, né? E aí está um grande desafio, porque hoje nós temos um Estado que é um Estado apoiado e que ele não considera, né? Não considera esse debate, não considera as diferenças, não somente a questão racial, mas as questões de sexualidade, de gênero. Então nós estamos é um momento em que nós temos que ser mais resistentes, criativos, persistentes, solidários para lidar com isso, que é um Estado que não assume, que não se responsabiliza e que não está pensando em nenhum momento em reparação, joga isso para o mérito, joga isso para o campo do inexistente, joga isso para uma categoria chamada mimimi, anula o debate e isso fica para a gente. É claro que isso não vai durar por muito tempo, acredito eu, mas é o cenário atual em que nós estamos. O que isso causa? Isso causa um grande contingente de pessoas negras da periferia que estão se contaminando e morrendo pelo coronavírus. Eu li recentemente até, que como você mora em São Paulo, você deve ter visto isso também, que o risco de uma pessoa negra morrer de Covid em São Paulo é 62% maior. Né? E isso tem um significado, né? A gente tem que pensar a geografia de São Paulo. É muito interessante a gente pensar como que é a geografia, os equipamentos que são colocados à disposição para a sociedade. Mas eu só queria fechar esse raciocínio, Cláudio, que o enfrentamento ele é de várias ordens. Ele é da ordem econômica, ele é de ordem educacional, política. A gente vai lidar com o racismo com um leque de possibilidades, porque como ele é estruturalmente estrutural, ele é de raiz, é como se fosse uma trança. Então esse enfrentamento ele tem as suas dimensões e a gente vai se reinventando. Agora, quando a gente para pensar a dimensão da arte, o texto que eu apresentei agora há pouco foi um modelo disso, né? Como que a gente pode usar, quando você vai numa periferia, você vê um jovem no slam, você vê um jovem num sarau,
Eu acho que a gente tem que usar esses recursos do cidadão desse território para poder pensar as formas que ele vem se reinventando, que ele vem se construindo. A gente tem que aprender com aquele que a gente pensa que não sabe, mas que sabe muito, né? Eu vejo que a arte, nessa perspectiva, alguém perguntou sobre isso, é da gente pensar que a arte, ela não pensar a arte como um remédio, mas pensar a arte como um caminho que vai possibilitar essa transformação da consciência e logo essas ações práticas revolucionárias e que falam e que alcancem direto esse grande problema que a gente vivencia. Eu acho que a gente pensar a arte é pensar um pouquinho aquele filme, me veio aqui na cabeça agora aquele filme lá, Os Intocáveis, que vai mostrar a relação de duas artes totalmente diferentes, um senhor branco, rico e um jovem, um homem negro, pobre, e esse encontro de dois mundos complexos, diferentes, e que é um grande aprendizado e transformação. A gente pode pensar outros filmes como Filhos de Bar, enfim, é uma série de filmes que vai colocar pra gente aí essa dimensão. Eu estou tentando dizer o seguinte: quando a gente recorre à arte, a gente está pensando em uma outra forma. Porque às vezes com a palavra direta a gente acaba afastando e não alcançando dizer e fazer aquilo que a gente pretende. E a arte, ela tipo que distrai, sabe? A arte faz aquele movimento de distrair para você poder entrar. E é esse movimento que a gente tem que fazer. Aquele movimento assim, de alguém que mexe de um lado e você entra do outro, né? E arte como liberdade, arte sem censura, pensar a arte de uma maneira bem ampla mesmo, mas entendendo que nem tudo é arte. Eu me recuso a chamar de arte um monumento de um colonizador, sendo que isso para mim é uma marca de uma violência de tamanha grandeza, né? A gente pode pensar outras possibilidades, pensando no campo profissional, pensar a arte não somente como oficina, assim, pensar a arte como também um campo de escuta, como eu posso ouvir o outro através da arte. Mas veja, não é a arte o que significa, não é fazer um trabalho de interpretação entre o belo e o feio, não é uma questão de estética, mas é uma questão de posicionamento. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou durante a minha trajetória profissional foi quando um adolescente, eu fazendo uma oficina de rap e poesia, ele falou assim: eu quero participar da oficina. Aí ele disse assim: mas eu não quero fazer nada, eu só quero ficar aqui. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei assim: meu, como que esse cara quer participar da oficina, mas não quer fazer nada? Depois que eu fui entender o que ele quis dizer, a questão, ele mostrou para mim que ele estava fazendo muita coisa, ele estava ouvindo o ambiente, ele se sentiu acolhido naquele ambiente. Então, naquele momento eu aprendi que quando se trata de arte, se pode fazer muitas coisas, mas é preciso também acreditar na potencialidade das artes, para a gente poder chegar em algum lugar. A gente pode pensar aquele filme Histórias Cruzadas, se não me falha a memória, Vidas Cruzadas ou Histórias Cruzadas, que vai mostrar a trajetória de mulheres que trabalham em várias casas, prestando serviços, vulgo empregadas domésticas, e como que elas se organizam. Então eu acho que a gente pode pensar a arte como enfrentamento, como um deslocamento de atenção, e como uma possibilidade de novo acesso. Perfeito, Daniel. Nossa, quanta reflexão riquíssima você nos traz essa noite. E a gente tem muita participação aqui, então eu tenho que trazer aqui para você. A Lucélia Ferreira, ela parabeniza você pelo texto. Ela diz que é professora do curso de Serviço Social e gostaria que você tratasse do serviço social racismo. Qual o papel do assistente social no cotidiano profissional, né, nesse combate ao racismo? E aí eu já aproveito aqui e leio também o comentário do Marcos, assistente social também, nosso ex-aluno. Ele diz: ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Da autobiografia, O Longo Caminho para a Liberdade, de Nelson Mandela. Perfeito. Tem mais alguma que quer falar? Tem várias. Posso ler mais uma? Eu peguei a da Lucélia, não peguei a segunda, desculpa, eu vou querer que você repita depois, por favor.
do Marcos, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, né? Ele comenta aqui sobre a questão de que ninguém nasce odiando, ninguém nasce preconceito. Okay. Aí a Danúbia, ela diz o seguinte: suas falas e notícias me chocam todos os dias, principalmente pelo fato do meu pai ser negro. Já presenciei cenas também como essa que aconteceu com você, Daniel. Então ela também traz aqui um depoimento. O professor Eduardo, do nosso colegiado, ele diz o seguinte: nosso corpo docente, ele diz que ele também é negro, professor do curso de Serviço Social da UEM, assistente social no MAPAI. Aí em São Paulo, você conhece a PAI? Conhece? Uhum. Tá. Então, você poderia falar um pouco a respeito do enfraquecimento cultural que o Abdias Nascimento trata como uma estratégia de genocídio? Como podemos criar estratégias de superação numa sociedade que vive a cultura eurocêntrica? Quer responder essas e eu leio as demais? Ou você quer que eu já... Pode ser, vamos dialogar com essas três aqui. Eu Tudo confesso bem. Uma coisa que eu deveria ter falado antes, que fica para mim até um pouco difícil falar depois da leitura desse texto. Peço desculpa a quem está assistindo, às vezes eu fico tentando procurar palavras, mas eu anunciei aqui na poesia da Conceição Evaristo que isso poderia acontecer. Porque é um texto que eu preparei há poucas horas e é um texto que me está ecoando, me tocando até o momento. A Lucélia, ela perguntou a respeito da prática profissional, né? Mandou um abraço para a Lucélia. Eu acho assim que a gente parte da perspectiva generalista, né, de olhar para o outro em sua totalidade. Isso é uma coisa que a gente fala constantemente. Só que eu acho que fica para o profissional em seu cotidiano, a partir dessa questão, a gente ouvir atentamente, sabe? Uns vão falar escuta qualificada, mas ouvir para conhecer, para saber. Porque, uma escuta sensível? Uma escuta sensível, tem a escuta aberta, tem vários tipos de escuta. Depois a gente pode fazer uma live sobre escutas, né? Uma coisa tipo assim, porque há vários tipos de escutas. Mas eu acho que o que fica pra gente é o seguinte: eu acho que cada atendimento que o assistente social faz requer uma coisa: estudo e supervisão, né? É uma coisa que eu falo com os meus alunos: a gente forma, começa a trabalhar, mas não significa que tem que parar de estudar, né? Já que a gente lida com uma complexidade, já que a gente trabalha com pessoas de várias culturas, eu acho que a gente tem que investir muito no campo da cultura. A gente tem que pensar onde está o debate da cultura na profissão voltada para o trabalho com a diversidade. Ou seja, a gente atende o ser humano, a gente atende o sujeito, a gente atende aquele que chega até o nosso serviço, aquele que a gente encontra, aquele que tem o seu direito violado, aquele que, enfim, tem alguma demanda, etc. Mas eu acho que seria interessante a gente pensar no nosso dia a dia profissional qual é a cultura dessa pessoa a qual eu estou atendendo, né? Você vai atender uma pessoa que é cigana, uma pessoa que veio, o cara ele acabou de chegar do Brasil, ele veio de um outro país, ele veio da Bolívia, ele veio de algum país da África. Qual é a cultura dele? Será que o que eu penso de básico para o morador de uma periferia da região X é o básico para esse fulano que se apresenta até agora? E olha que coisa interessante, até para pessoas que moram na mesma região, que acabam compartilhando a mesma cultura, eu acho que a gente tem que respeitar uma coisa e valorizar uma coisa que é a singularidade da unidade. Eu acho que um negro não é igual ao outro, uma pessoa não é igual a outra. Mas quando eu faço essa reflexão voltada para o campo da cultura, é para a gente poder alcançar uma coisa que se chama modo de vida. Qual é o modo de vida, né? Todo aquele que chega até nós, toda pessoa que nós atendemos, ela tem a sua história própria. Então, eu acho que para a gente poder pensar esse tema na prática, requer do assistente social
um estudo contínuo, inclusive do debate que é feito na contemporaneidade acerca do racismo. Categorias, acho que é muito importante a gente fazer isso. A gente escuta colorismo, colonização, lugar de fala, racismo estrutural. Então, acho que a gente não deve ficar apenas na palavra, mas buscar a fonte e a origem dessas importantes palavras para a gente construir formas não acadêmicas, não teóricas, mas formas mediadas de alcançar a pessoa. Porque, veja bem, os adolescentes que eu trabalhei, se eu chegar perto deles e falar assim, você é vítima da necropolítica, o Achille Mbembe fala lá na página 23 do livro, que não sei, ele vai olhar para mim assim, que é isso, velho? O que você tem? Agora, qual que é meu exercício? Ao ler Achille Mbembe, necropolítica, construir mediações de falar para aquele jovem que ele é um sujeito descartável, que ele é alvo. Aí que é a questão. Aí que é a grande questão. Então, se eu falar isso com ele direto, se eu falar com ele diretamente, ele vai pensar para mim assim, esse cara é igual meu pai, nossa, que cara chato, o cara tá dando ordem, assistente social não dá ordem. Né? Assistente social não dá ordem. E então, eu acho que o que entraria aí seria a gente pensar uma mediação. Qual mediação seria interessante? A arte. Que arte? Eu vou colocar aqui um exemplo que o funk, o rap, é a arte que o sujeito gosta. Eu acho que um caminho interessante, eu trabalho muito com o rap, mas eu não tenho nenhum problema com as outras áreas, com as outras artes. A gente tem que pensar quais são as outras artes e que a gente pode dialogar com elas. Então, acho que a pergunta da Lucélia é muito importante para a gente poder pensar isso. Essa importância de continuar estudando após a formação e se inteirar do debate contemporâneo, e a questão, às vezes, eu percebo que é na construção de mediações, né? E aí, eu tenho aqui a questão do enfraquecimento cultural, né, do genocídio. Abdias, ele sabiamente identificou isso. A gente tem no Brasil, recentemente eu escrevi um texto chamado O que é genocídio. Lá eu falo o seguinte, que a gente, ao longo da história, nós tivemos vários genocídios, vários. Entretanto, o genocídio que acontece no Brasil, que se fala genocídio no Brasil, requer uma reflexão em relação ao que aconteceu com o indígena e em relação ao que acontece com a população negra. Eu vou ser bem breve nisso aqui, eu acho que é importante dizer isso. O que acontece no Brasil? Ao longo da história, percebe-se que o genocídio ele aconteceu em uma grande proporção em um curto espaço de tempo. Em uma grande proporção em curto espaço de tempo. Eu vou citar aqui no caso de 94, entre os Tutsis e os Hutus. O que acontece no Brasil é que indígenas e negros morrem desde 1500. Então a gente não tem uma concentração de tempo curto, é contínuo. Morre um hoje, morre 2 amanhã, morre 3 amanhã, morre 5 semana que vem. E aí no final do ano isso produz o quê? Atlas, mapas. E aí dá o dado. Morre no Brasil 50 mil pessoas por ano, 60 mil pessoas por ano, 70 mil pessoas por ano. Então a gente tem um mecanismo muito cruel aqui no Brasil acerca do que se chama de genocídio, que eu insisto que requer uma reflexão. Isso requer uma reflexão. Essa expressão dessas mortes que não é apenas contra o jovem negro de 15 a 29 anos. A ideia é tão perversa que ele está mirando as mulheres negras. Porque entende-se, esse pensamento não é meu, eu estou falando de uma reflexão, entende-se que são elas as responsáveis por colocar no mundo esses sujeitos que não prestam. Esse é o pensamento, repito, não é o meu pensamento, é o pensamento dessa ideologia. Então a gente tem que ir na fonte. Então a gente tem que trazer à discussão essa condição da mulher negra na sociedade brasileira, né? É um mecanismo muito, muito, muito cruel, muito perverso. Eu lembro aqui de um livro que eu li recentemente, Meninos Negros Atacam, que o autor fala de uma mãe que estava para ter a luz e um representante do Estado vê a mãe naquela situação, o garoto, o menino está quase nascendo, e ele diz, se morrer não tem problema. Vai ser bandido? Então, aí já dá para ter uma ideia
de como as coisas funcionam aqui, seja pela cultura do embranquecimento. A gente tem que entender que o genocídio nem sempre, o pior genocídio talvez não dá para dizer o que é pior do pior, né? Desculpa aqui, mas a gente tem que entender que há um genocídio aí em massa que ele não derrama uma gota de sangue, que é manter o sujeito invisível. E ele continua na sua invisibilidade e ninguém se preocupa, ninguém fala nada, e a sociedade continua operando nessa lógica de um grupo pequeno que comanda as grandes emissoras, que comanda a maior representatividade da política. Eu acho que é interessante, quem estiver acompanhando depois, verificar os dados do IBGE sobre a desigualdade racial no país. São dados assim que demonstra como a proporção entre negros e brancos no país. Então, eu acho que a gente tem um genocídio, retomando o texto novamente, não é somente a bala que mata, mas é a palavra, mas também o olhar da indiferença e essa produção da invisibilidade. Logo, isso gera o quê? Isso gera uma naturalização. Uhum. Isso gera uma naturalização. Isso entra na cultura. Quando a ideologia ela penetra as tramas da cultura, ela opera por si só de tal maneira que não precisa ter a existência do racista para que o racismo opere. Olha que coisa mais chocante. Você não precisa ter a figura. Você pode colocar o racismo numa estrutura de prédio. Você pode fazer um prédio com uma estrutura racista. Você pode fazer isso. Vídeo o famoso lá, quartinho, chamado quartinho de empregada. Por isso que a gente tem que pensar esse enfrentamento de uma maneira interdisciplinar também, sabe? Eu acho que, por mais que a gente está aqui falando de serviço social, mas a gente tem que pensar na psicologia, na psicanálise, a gente tem que pensar na pedagogia, a gente tem que pensar na medicina, a gente tem que pensar no direito, a gente tem que pensar numa perspectiva plural, porque, repetindo, por ser estrutural, está em todos os lugares. Talvez tenha passado alguma questão, mas vamos dialogando, Cláudio? Vamos, porque nós temos ainda aqui bastante participações, tá? A Mariana, ela diz que gostaria de saber como você enxerga o Islã nesse caminho de enfrentamento como um movimento pedagógico e de resistência contra o racismo. A Cauana, ela diz que não é apenas prender racistas. Prender um racista se educa um novo racista e o ciclo não se cessa. É educar uma sociedade não racista, é reestruturar e erradicar um pensamento racista que perdura há séculos. E como é importante a educação como meio de desconstruir o que nos ensinaram, o que foi enraizado em nós e o que reproduzimos, até mesmo por palavras que passamos a vida inteira usando sem querer saber a origem racista e cruel que nela existe. E ela, que não coube todo o texto dela, mas essa live é essencial para a gente pensar sobre isso. Que mais aqui? A Mariana que disse, né, um professor de graduação um dia falou, a arte me interpreta, hoje eu entendo. A Maria Augusta Araújo Gambini te parabeniza pelas reflexões. A Heloísa Lourenço, deixa eu ver aqui, também participa com a gente, dizendo que sobre a arte eu indico o cantor Baco Exu do Blues. Suas letras representam de forma forte e marcante o racismo sentido na pele. A Maíra, qual a sua visão sobre o tema A Solidão da Mulher Negra? Aqui no chat também, para quem quiser acompanhar, a Cauana traz algumas indicações de livros, né, para entender o racismo no Brasil. A Nayara, o grupo de samba Fundo de Quintal, canta uma música que eles citam negra, é a raiz da liberdade. Essa música me arrepia, me emociona. Tem mais duas aqui, que são praticamente comentários. Pode continuar? Sim, fica à vontade, por favor. Então, Heloísa, ela diz, por isso eu entendo o privilégio branco. Mesmo sendo afrodescendente, eu nasci branca. E cresci num bairro muito simples, no qual passei por várias dificuldades, mas nenhuma delas pela cor da pele. Creio na importância de reconhecer essa situação, desconstruir e ser consciente no combate a qualquer tipo de discriminação. E a Juliane, ela também contribui e diz o seguinte, eu estou aqui na sala assistindo a live e meu irmão na cozinha.
ele está de lá elogiando a live, se impactando com as falas do Daniel, a importância da acessibilidade da informação para entendimento de todos. Então, que legal, Diliane, que a gente está conseguindo, né, atingir vários públicos. É justamente isso que o Daniel nos traz essa noite, né, da importância de utilizar a arte para a gente alcançar esses diversos públicos. E como eu já comentei com você, né, Daniel, a gente vem realizando no curso de Serviço Social, no campus da UEM aqui em Vaiporã, o Sarau, né, fizemos 2 edições do Sarau, e a gente gostaria muito que esse ano, né, se a pandemia nos permitir realizar, e quem sabe contar com a sua participação também nesse nosso Sarau. Sim, sim. Vamos dialogando. Olha, a questão do Islã, eu vejo o seguinte, eu tenho uma pessoa que é uma referência para mim, que é o King Nino Brown, que é um dos precursores do hip hop no Brasil. Uma pessoa que eu tenho muita estima, muito respeito. Praticamente todas as pesquisas que eu faço de hip hop, eu tenho ele como um leitor crítico. Ele já participou, inclusive, de algumas. Eu estou citando ele porque ele falou uma frase que eu acho que tem a ver com essa questão do Islã, aí, que é o seguinte. Ele falou assim, que o sistema, ele não quer ver a gente feliz. Né? O sistema não quer ver a gente feliz. Então, eu penso assim, todo tipo de manifestação periférica, qualquer tipo de manifestação periférica, a gente pode pensar nesse prisma, né? A gente tem que discutir felicidade. Quando a gente vê um grupo de jovens na periferia, soltando pipa, jogando bola, quando a gente vê as mães sentadas em rodinha, conversando, dando gargalhada, contando como que foi o dia, como foi o trabalho. Quando a gente vê as pessoas assim, compartilhando, socializando o dia a dia, alegrias e tal, isso não quer dizer que as pessoas estão felizes com a desigualdade. Quer dizer que as pessoas estão satisfeitas com né? Tipo assim, nossa, é tão bom sofrer, né? Nossa, que delícia sofrer. Não é isso, né? Isso traz pra gente uma potência e uma sensibilidade muito grande da vida, né? Porque, veja bem, você vai ter pessoas que moram na periferia que acorda, cada dia acorda com uma esperança, né? Como diz a dia a dia da periferia, do rapper God. Mas, ao mesmo tempo, você pode encontrar uma pessoa que mora em área 9 e está desesperada. Então, o que acontece? A vida não é somente questão material. A vida não é apenas mercadoria. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque senão a gente vai entender que tem coisas que é de pobre, tem coisas que é de... e não funciona dessa maneira. Eu estou fazendo essa reflexão para chegar no Islã. A gente percebe que a arte periférica, ela vem de um lugar, se estabelece em um lugar e vai para o outro. O que se chama de Islã hoje, que tem uma outra dinâmica, antigamente era o saraus. Quem nunca participou, participe. É muito importante. É muito importante. Já vi mães, pessoas dizendo que o filho não respeita, que o filho não tem limite. Para participar de sarau Islã, se você não tem limite e respeito, você não participa. Então esse menino, essa menina, eu falo menino, menina porque cultura mineira, falo no bom sentido, que vai no sarau, e ele respeita o tempo, ele respeita a vez. E aí eu paro para pensar, alguém perguntou da arte, estou dando um exemplo. Peraí, mas o menino que o relatório diz que ele não respeita limites, e eu fui com ele no Islã, e ele respeitou o limite, ele respeitou o tempo, ele respeitou a vez, ele aceitou que ele perdeu, ele aceitou que não pôde. Então eu tenho que rever, não é o menino, é o profissional, é a escuta que eu tenho que rever. Né? Então eu vejo que o Islã ele traz essa expressão dessa felicidade. O Islã, percebam, quem desenvolve atividades como essas tem um caminho metodológico do como fazer. E não estou desmerecendo profissionais e pessoas, mas o cara ele não fez livre docência para poder fazer um Islã. Não que não tenha esse sujeito lá, mas o que eu estou querendo dizer é
que com o conhecimento local, com a base material disponível, ele, fica um de um lado, fica um do outro, aqui tem a lista, papapá. Isso é um recurso metodológico construído. Aí eu pergunto, por que nós, assistentes sociais, profissionais de outras áreas, não podemos aprender com essa dinâmica? Por que a gente não pode ouvir o que eles estão falando? Por que a gente não pode observar? Então eu fico pensando que o Islã, ele é um movimento, eu vou chamar aqui, que ele confronta essa ordem. O Islã, ele promove o encontro de pessoas e tem toda uma camada em volta de outras pessoas que querem assistir, elas querem ouvir, que é uma outra questão interessante também. O menino não escuta, mas ele está lá, ele ouviu, você ouviu, que é controle. Então, eu acho que a gente tem que pegar os grãos aí desse debate e pensar que sim, de fato, há uma possibilidade de pensar o Islã como uma ferramenta, como uma estratégia. As expressões, outro dia eu vi um vídeo aqui de um Islã, e aí uma pessoa falou uma coisa que ofendeu a outra, e aí aquele cenário se desmancha, vai para o debate, olha, isso aí não é válido. Então, eu achei isso interessante porque mostra o seguinte, eu não aceito isso, não aceito falar isso. Eu aceito rima, não aceito violência. A gente tem que diferenciar a violência de rima, né, que é a arte e a estátua, que eu falei lá no começo. Agora, a questão eu só queria voltar no ponto, Cláudio, sobre a questão da educação. A gente também tem que pensar uma coisa, não é que a pessoa vai fazer um curso de educação para as relações étnico-raciais e vai deixar de ser racista. O sujeito racista, ele tem doutorado, pós-doutorado. A gente não pode pensar que a questão do racismo é somente por uma falta de conhecimento. Claro, eu tomo cuidado no que eu estou falando aqui para a gente não generalizar, que a gente tem pessoas que não sabia, falou criado mudo a vida inteira, aí tá vendo a live aqui, não é criado mudo, que fala, então, como que se fala? Eu vou mudar, porque eu não sabia. E sim, isso existe. Agora, quando eu digo que os conservadores, vamos dizer assim, o que a gente chama de conservador, o que a gente chama de burguesia, eles também têm os seus intelectuais orgânicos. Eles também estudam, fazem doutorado, viajam, eles fazem tudo isso. Então, quando a gente pensa em enfrentamento, é no campo da possibilidade, porque há outras dimensões, há questões de ordens enigmáticas para a gente poder pensar o que acontece, o que faz uma pessoa, como eu falei no texto, eu estou reportando o tempo todo, mas é porque está pulsando em mim. Não, mas ele não fez isso, ele é casado com uma pessoa negra. Então, isso não justifica, né? Então, essa questão da educação é um ponto para a gente poder refletir. E a questão da solidão da mulher negra é um tema que vem crescendo. Alguém perguntou, acho que tem uma pergunta muito interessante que eu acho. É um tema que vem crescendo. É um tema que tem que dar bastante atenção. É um tema que ele possibilita várias leituras. A gente tem aí muitas pessoas interessadas em debater, em discutir, trabalhos de pesquisas, testemunhos que são colocados, e isso vai fazer um link, Cláudio, com aquilo que eu falei, que essa solidão, ela tem muito a ver com a finitude da geração. Eu penso nisso, sabe? Essa solidão como uma finitude da geração. Quando a gente vai fazer esse debate lá atrás, quando eu falei que a questão não é apenas o jovem de 15 a 29 anos, não vamos deixar nascer, né? Então, a reflexão que eu faço aqui agora por esse site é pensar a relação dessas duas pontas, né? Dos benefícios que se tem dessa perspectiva para o desenvolvimento de práticas racistas. Uma coisa que eu só chamo a atenção é que isso aí implica toda uma singularidade também, uma solidão nunca é igual a outra, né? A gente tem que, eu acho que isso aí entra no campo não da interpretação, mas eu diria de decifrar o que isso quer dizer, né? Eu acho que é um tema que tem que pesquisar, é um tema muito legítimo, e nada melhor do que ouvir as próprias mulheres, que tem muita trajetória, muita narrativa para dizer da construção. As solidões, elas não se fazem de um tempo para o outro, né? Elas têm um contexto, elas têm uma história, e aí eu fico pensando muito na história oral, das narrativas, para a gente poder pensar o que emerge desse importante tema.
Bom, eu quero te dizer que aqui no chat você trouxe muita luz, muita energia aqui para a realização do próximo sarau, né? As nossas alunas todas empolgadas aqui, que esse ano, com certeza, a gente vai realizar o melhor sarau de todos, depois dessa injeção de ânimo que você nos trouxe aqui. Então, que bom, né? A gente, mesmo nesse momento de distanciamento, de isolamento que é necessário, a gente ainda tem esperança. Que bom a gente alimentar essa esperança, né, Daniel, através de uma live. Que bom que a gente está despertando esse sentimento nas pessoas a partir da nossa conversa de hoje. A Thelma, ela contribui com a gente dizendo o seguinte: um homem só tem o direito de olhar um outro homem de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. Não é a frase do Gabriel Garcia Marques. E a Mariana, ela diz: no Islã tem leitura conjuntural em todo encontro, jovens, adolescentes fazendo escola. Tem um filho de 3 anos, ele ama esse espaço comum de troca do Islã. E o Marcos, ele diz: foi muito bom ouvi-lo, me remete à reflexão nessa jornada. Ainda, gatinho, mas pensar que a intervenção que faço possibilita transformações. Logo penso na importância da minha própria atuação. Então, muito interessante aqui a gente pensar nessa... Como que essa live de hoje desperta nas pessoas essa reflexão que é tão importante, né? Sempre, não só nesse momento de tantas notícias ruins que a gente vem recebendo em relação às questões, às relações étnico-raciais, né? A Cauana também diz que dá esperança ouvir você, né? E também esperança de ter você no nosso sarau. E a Maíra diz: obrigada por compartilhar seu conhecimento. E a Nayara, que também participa do sarau com a gente, é aluna do curso, já diz: minha mãe está pedindo para ele comparecer no sarau. Então, olha aí, tá vendo? Você está mexendo com a família de todo mundo. Irmão já ouvindo a live, a mãe querendo você no sarau também para participar com a gente. Só então, se tiver café. Se tiver café, eu vou. Eu já falei que o café é no final da live, né? Daniel, quer fazer mais alguma consideração? Fica à vontade. Não, o que eu tenho a dizer, assim, talvez a arte, ela pode frustrar algumas pessoas, porque talvez as pessoas elas queiram uma resposta imediata, né? Talvez, para alguns sim, outros não. E eu acho que é um pouco complicado, né? Eu fico pensando aqui agora, me veio a ideia da gente pensar a arte como mudança, a arte para poder mudar o outro. Eu acho que é mais interessante a gente pensar a arte para compreender a vida, para poder expressar os nossos desejos. Essa questão de trabalhar para poder mudar o outro. Quem somos nós? Quem somos nós, né? O que a gente quer dizer quando tem o objetivo de mudar outra pessoa? Isso é uma questão que fica, né? Talvez quem tem que mudar somos nós, ao dizer que é o outro e não estamos percebendo, né? É uma questão que fica para o grupo. Uma outra consideração é que quando você me diz isso, Cláudio, né, da questão da energia da esperança, eu fico muito feliz, porque a gente está num momento muito delicado e é um momento em que a gente tem que se cuidar, é um momento em que a gente tem que pensar no outro, é um momento que a gente tem que ter suavidade, leveza, é um momento em que a gente também tem que ter os momentos de extravasar as tensões, que não é uma questão fácil. Eu não sei quantas pessoas que morreram hoje, mas certamente foram muitas. Assim também como são muitos aqueles que foram trabalhar hoje expostos ao vírus, expostos a uma condição totalmente precária, voltando para suas residências para começar uma outra atividade no dia seguinte. Então, o que eu queria deixar de mensagem para todo mundo que está aqui é que é muito importante a gente ouvir, até mesmo ouvir aquele que a gente não gosta. Por quê? Quando a gente escuta quem pensa como a gente, eu só me torno eu mais de mim. Agora, quando eu ouço aquele que pensa diferente, ele me incomoda, ele me inquieta, me leva a deslocamento, me leva a construir um outro argumento de defesa e até mesmo a mudar de opinião. Então eu não sei até que ponto que as pessoas estão disponíveis a ouvir os contrários. Eu acho que a gente tem que ouvir aqueles que pensam diferentes para que possamos ampliar o nosso leque de argumentação,
ou para que possamos mudar de ideia. O que vai nascer daí eu não sei, mas eu acho que o momento é esse, é de ouvir também os ímpares. Eu escuto muitos pares, temos que ouvir os pares, mas também temos que ouvir os que não são pares, para que a gente não se torne como eles. Eu queria deixar uma outra mensagem também, que eu acredito muito, que é muito importante da gente ter uma sociedade plural, que respeite a diversidade, e como fala o Kamegele Munanga, essa luta é uma luta que não envolve apenas os negros, é uma luta que envolve a humanidade. Então, a gente não combate racismo com racismo, a gente não combate ódio com ódio. Não estou querendo ter uma fala aqui de autoajuda, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa pensar como fazer. Eu acho que o grande desafio que está colocado para a gente hoje, como dizia a professora Miriam Veras Batista, é a gente pensar no campo do como fazer. A gente pode perceber o que está mal, o que precisa mudar, e talvez a gente até sabe o que precisamos fazer, mas como fazer para mudar um contexto que ele é estrutural, numa cidade em que eu vivo, em que as pessoas entram correndo para dentro de casa ao deparar com uma pessoa que é negra, em que as pessoas afirmam que não existe racismo, em que as pessoas acabam concordando com um representante de Estado que se refere ao outro em relação ao seu corpo, ao seu peso como arroba. Então, o que essas pessoas pensam, o que essas pessoas querem, o que essas pessoas fazem, o que elas estão dizendo com isso. O que acontece no Brasil, eu vou ser um pouco radical aqui, estou sendo muito gentil, poético, mas agora eu acho que eu sou um pouco radical para dizer que o Brasil acaba sendo uma das piores expressões do que a gente entende por racismo. O Brasil, e é por isso que é muito complicado, mas não que é impossível lidar com esse vírus, e esse vírus não tem uma vacina pronta, e a gente caminha cada dia numa perspectiva de superar, de lidar, de enfrentar. Só que uma coisa que nós não falamos, outro dia me perguntaram para mim o que eu acho a respeito das manifestações. Veja, as pessoas elas estão indo às ruas nos Estados Unidos e no Brasil para fazer manifestação. Isso significa uma coisa, que a situação é tão grave, tão complexa, e para agora, que o racismo chega a ser mais letal que o próprio coronavírus. Porque o racismo, ele, como eu disse aqui anteriormente, ele incomoda, ele machuca, ele fere e ele mata. De pouquinho em pouquinho, de várias formas, seja na carne, seja nos direitos, seja na subjetividade, seja no entendimento de si. Então eu queria agradecer, me colocar disponível, dizer que para mim foi muito prazeroso, gostei muito de ter feito a leitura do texto, mas o texto me tocou profundamente, então em um momento ou outro tenha passado alguma referência, algo que eu poderia ter falado, mas eu me coloco à disposição, quem quiser depois fazer contato, alguma coisa, mandar algum e-mail, alguma referência a respeito de um tema que eu falei, estou disponível. Claudiana, muito obrigado, você sempre gentil, muito cuidadosa, eu agradeço a todos da instituição em seu nome, e assim que passarmos por esse momento, quero fazer uma visita pessoalmente, tá bom? E eu creio, tenho fé, quero acreditar que nós teremos você ainda esse ano com a gente, né? Quero ser bastante otimista diante de tudo que a gente está vivendo, porque realmente é a esperança que nasce em todos nós aqui hoje. E quero te dizer, Daniel, que foi incrível a gente cogitar a sua participação aqui no Sarau, que já está tendo campanha, hashtag Daniel no Sarau, tá? Já está tendo campanha, já estão se organizando aqui quem vai levar o café, o pão de mel, né? O pessoal já está se organizando, agora a gente só precisa que a pandemia nos deixe realizar o Sarau. Quero aqui só ler os últimos comentários, então, que nós tivemos para finalizar. Pessoal, né, agradecendo muito sua participação hoje, dizendo que foram ricas as contribuições que você nos trouxe. A Cauana diz, Daniel, que grande aula, obrigada por esse espaço de inquietação e esperança, obrigada, uma grande honra te ouvir. A Heloísa diz, né, juntos por uma sociedade justa e igualitária, sou o EN,
o professor... Gente, está subindo tanta mensagem aqui para o Daniel que não está dando tempo nem de eu ler. Está aparecendo as lives com sertanejos, Daniel. A gente não consegue ler os comentários. Está aparecendo isso aqui hoje com você, tá? Você está fazendo muito sucesso aqui com o pessoal. O Eduardo, o professor Eduardo, ele disse: parabéns, Daniel. Eu tive um misto de aprendizado, reflexões e entendimento das estratégias de enfrentamento ao racismo, aliado à arte. E gostei de ouvir sua fala sobre o genocídio cultural estruturado nas relações desiguais de raça, classe e poder. A Nayara. Daniel, muito obrigada por essa conversa, essa luta de todos. Foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito, muito mesmo. A Cauana diz que você pode voltar sempre, tá? Será muito bem-vindo. Então, a Mariana diz: grande poeta, vulgo elemento. A Danúbia, aprendi muito com a sua fala, obrigada. O Douglas, professor Douglas, também do curso Serviço Social da UEM, parabéns, Daniel, pela fala. A Maria diz: obrigada, Daniel. A Juliane, que aula incrível, muito obrigada. Agradecemos muito a sua presença aqui na nossa casa. A Thelma Maranho, que também é assistente social na Universidade Estadual de Maringá. Ótimo debate, parabéns, Daniel, a todos do curso Serviço Social. Lucélia Ferreira, pelo jeito é sua amiga, ela diz: é um amigo querido, que fala linda. A Laísa, excelente fala, amei. A Maria Fidelis, parabéns, Daniel. O Marcos também te parabenizando. A Jennifer, excelente debate, momento de muita reflexão, e volte sempre. Então, eu quero aqui finalizar dizendo da minha alegria, né? Eu acredito que eu, como todos aqui que estão externando, né, essa alegria em ouvi-lo nessa noite, mesmo que tratando de assuntos que mexem com a gente, né, mas que são necessários, a gente repensar a nossa própria posição na sociedade, né, a forma como a gente age, a forma como a gente interpreta as relações sociais. É importante, a partir da sua fala, que a gente faça essa autorreflexão. Então, muito obrigada, né? O Daniel, ele se colocou à disposição desde o primeiro contato, né? Ele tem uma agenda muito cheia. Então, assim, ele realmente conseguiu encaixar na agenda dele essa fala hoje para a gente. Então, Daniel, muito obrigada, tá? Conte conosco nos seus projetos também. A gente tem aí algumas ações, como eu te falei, em relação ao sarau. Compartilha com a gente os seus aprendizados também em relação a isso, que a gente é totalmente aberto, a gente quer realmente fortalecer a arte dentro do curso, dentro do campus, tá bem? E eu desejo que você continue trilhando o seu caminho com muita luz, com muito sucesso e contribuindo dessa forma magnífica que você vem fazendo com o debate em relação ao serviço social, à arte, ao trabalho contra o racismo, contra o preconceito. Então, parabéns pelo que você já construiu, pelo legado que você já construiu e vai deixar para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Imagina, eu queria só fazer uma complementação, Cláudio. Fica à vontade. De maneira bem breve, eu queria dizer que o texto que eu apresentei, eu vou disponibilizar ele essa semana nas redes sociais, seja aqui no Facebook ou no meu site. E aí eu quero deixar isso claro para vocês, que podem acessar daqui a alguns dias, que vai estar lá disponível. E queria fazer um convite também, que dia 19, agora, sexta-feira, lá na Unifesp, eu desenvolvo um projeto chamado Arte com Cuidado, em parceria com os professores da UEL, né, Wesley mais Eliana, e é uma atividade que acontece quinzenalmente, e nessa sexta-feira, dia 19, às 19 horas, nós vamos ter a presença da Cotirene Sila, que é uma bailarina, que vai estar falando para a gente sobre arte, vai falar um pouco da trajetória dela. Então fica o convite também para todos aqui, todas, para ter acesso a essa divulgação. Eu vou postar amanhã, vai ser postado amanhã nas minhas redes sociais também o convite. Não tem que fazer inscrição nem nada, é só no dia, no horário, clicar no link e entra via Meet do Google, ok? Tá. E a sua página é Vulgo Elemento, né, Daniel?
vulgaelemento.com.br, e todas as minhas redes sociais tá com meu nome artístico, Instagram, @vulgaelemento, e assim no Facebook e no fanpage. Muito bem. Eu já te sigo, mas fica então aqui a indicação, né, para todos que também sigam, que vão aprender muito com você. Eu quero, né, já aqui divulgar a nossa próxima live, para quem nos acompanha hoje, que o tema será a população em situação de rua em tempos de pandemia, com a Camila, né, que é graduada pela Unesp e mestrando em Serviço Social pela PUC de São Paulo, e o Bruno Caran, que é professor adjunto do Departamento de Serviço Social da Unip. Tá? Então, semana que vem, na terça-feira, às 19 horas, o tema que nós debateremos aqui é a população em situação de rua em tempos de pandemia, com 2 convidados, estão todos já avisados que tem esse compromisso com a gente terça-feira que vem. E lembrando, mais uma vez, quinta-feira agora, segunda aula do nosso curso, do curso de extensão, Serviço Social. O tema é Serviço Social e Questão Social, com a professora Celeste, tá bom? Então, estão todos convidados desde já. Gente, muito obrigada por nos acompanharem até agora, né? Foi um bate-papo maravilhoso. Espero ter contribuído com todos, da forma que eu saio aqui muito energizada com essa conversa. Espero que todos também saiam. Um abraço a todos, bom descanso, reflitam muito sobre isso e sigamos resistentes na luta. Um abraço.